Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Gostaria de estar mandando um abraço para todos os ouvintes dessa programação Lírio no Lar. Você que pode, irmão, compartilhe, dê seu like. Estamos aqui no Estúdio Lírio no Lar, conhecendo o Estúdio Lírio no Lar e vendo a seriedade dessa obra e vendo o quanto essa obra ela é importante, nas nossas vidas. Você que ouve, você não sabe, você não tem noção. Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Amados, a série O Gadareno foi uma bênção. Muitos irmãos enviaram mensagem dizendo que foram edificados. Aquele homem precisava voltar para casa. Que bênção, né? E hoje nós iremos começar uma nova série. O bispo Luiz Cláudio vai estar ministrando uma série. O apóstolo Paulo estava certo. Paulo que escreveu um terço do Novo Testamento e escreveu sobre muitos assuntos. E hoje, mais de 2000 anos depois, nós chegamos à conclusão: ele estava certo. Daqui a pouco o bispo Luiz Cláudio estará ministrando para nós. Mas agora eu quero fazer uma homenagem às mamães. Feliz Dia das Mães para vocês. Essas mulheres que doam a sua vida pelos filhos. Que Deus continue fortalecendo a cada uma de vocês. Que as vossas orações sejam atendidas pelos céus. Muito obrigado, mamãe, pela sua proteção, pelo cuidado, pelas suas orações. E agora vai a homenagem do programa Lírio no Lar para todas as mamães. É ou não é, vó? Em o nome de Jesus. Põe aí. Pastor Dias! Pastor Dias! Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Glória a Deus, amados. Que Deus abençoe a todas as mamães. Deixa eu mandar aqui a paz do Senhor para a mamãe Andréia Almeida. Deus abençoe, Andréia. Glória a Deus. Deus abençoe a mamãe Ana Cláudia. Ela escreveu Graça e Paz Igreja. Esse estudo da série do Gadareno foi uma bênção, é verdade. Glória a Deus. Deus abençoe a mamãe Celeste Lima. Glória a Deus. Deus abençoe a mamãe Edmeia de Oliveira. A mamãe Tainá Ferreira. A mamãe Nilza ali do Lobato. Irmã Celi Lopes. Muitas mães aqui. A irmã Tatiana Santos. Deus abençoe a mamãe diaconisa Alexandra Silva. Que todas as mamães sejam ricamente abençoadas por Deus. Eu quero agradecer aos irmãos que estão contribuindo para que possamos em breve dar uma melhorada na aparência aqui do estúdio. Os irmãos sabem que tivemos que retirar o forro anterior, mas logo estaremos dando essa providência em o nome do Senhor Jesus. E se você pode, eu conto com o seu apoio. Envie o que você desejar para o Pix 719-9284-2004. Programa Lírio
Lírio no Lar. Vamos lá, vó. Está começando o programa. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Live Famílias Reunidas para Oração. Envie sua mensagem de áudio de até 1 minuto para o WhatsApp 71 99284 2004. Não esqueça de falar o seu nome, o bairro e a cidade de onde está falando. Glória a Deus, amados. Não esqueçam, é segunda-feira, dia 12 de maio, às 21 horas. Coloca aí no seu celular para despertar. Avise aos seus amigos, aos seus contatos. Tem sido uma bênção. Famílias reunidas para a oração. Vamos resgatar o culto doméstico. Digam, é só 1 hora. Reúna aí papai, mamães, filhos, vovô, vovó, os netos. São momentos de descontração. Nós temos a oração. Nós temos uma breve meditação, nós temos momentos de louvor, de descontração. Tem sido uma bênção. Se você tem gostado, você não pode deixar de avisar para alguém. E se você ainda não me segue, vai lá no Instagram. Não esqueçam que a live é no Instagram. Ô vó, qual é mesmo o endereço? Pastor Ivan Dias, a voz do YouTube, agora no Instagram, @pastor_Ivan Dias. Pronto, vai lá. Espero por vocês, hein? Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Tá planejando a sua festa de aniversário e ainda não sabe onde encomendar o seu bolo? Pois nós temos a solução para você. Doces Momentos, o melhor bolo da cidade está aqui. Os clientes é quem dizem. A Doces Momentos é especialista em bolos personalizados, tortas e doces. Encomende agora mesmo os deliciosos produtos da Doces Momentos. Telefone WhatsApp 71 99240 4934. Siga no Instagram e saiba mais. @DocesMomentos20. Doces Momentos. Tudo aqui é uma delícia. Para aqueles que buscam energia e para os que vivem intensamente, o Açaí no Quilo é o parceiro ideal. Uma fonte de vitalidade para os dias de aventura e os desafios cotidianos. Com mais de 44 unidades na Bahia, sendo uma delas bem pertinho de você, na Avenida Cardeal da Silva, Federação, em frente ao posto de gasolina. Contamos agora com o delivery. Peça através do aplicativo iFood e receba o potinho da felicidade. Descubra a verdadeira essência do açaí em cada colherada. Açaí no Quilo, onde a saúde encontra o prazer, onde a energia se une ao sabor. Eita, glória a Deus! Nós iremos ouvir daqui a pouco a nova série. O apóstolo Paulo estava certo. Com o bispo Luiz Cláudio. Fica aí, hein? Daqui a pouco. Paulo escreveu um texto do Novo Testamento e escreveu sobre vários assuntos. E ele estava certo. Ouviremos já já. E tenham paciência. Vamos ouvir mais um louvor e vamos chamar o bispo Luiz Cláudio. Vamos lá, vó. Mais um louvor. Aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente se cercou um resplendor de luz do céu. Ele indo ao caminho para Damasco, durante a caminhada, aconteceu que um resplendor de luz o focou sobre a vida dele. Louvado seja Deus. E caindo em terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te reconcitar contra os aguilhões. Então Paulo estava em terra, louvado seja Deus, agora procurando saber
quem era aquele que estava falando com ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Até o próprio Jesus reconhecia que Saulo era um perseguidor da igreja. E quem persegue a igreja, persegue a Jesus. Pronto. Quando Saulo reconheceu quem era Jesus, porque Jesus se revelou para ele, ele tremendo e atônito, fez uma pergunta: Senhor, que queres que faça? Louvado seja Deus. Disse-lhe o Senhor: levanta, entra na cidade e lá será dito o que te convém fazer. Assim sucedeu. Saulo levantou-se, louvado seja Deus, porque quando ele caiu por terra, ele não percebeu que ele estava cego. Mas ao se levantar, ele perdeu aquela visão que ele tinha e foi guiado por mãos das pessoas para ir até a cidade chamada Damasco, aonde o Senhor mandou para que ele fosse. Muito bem. Enquanto ele estava aguardando o que aconteceria, Saulo, louvado seja Deus, orando e jejuando, teve uma visão que entrava um homem chamado Ananias e orava por ele. E Jesus foi até Ananias e falou para ir ter com Saulo, no capítulo número 9, versículo número 17, louvado seja Deus, ao 22, que diz assim: louvado seja Deus. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como muitas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Ananias recebeu a missão de ter com Saulo, louvado seja Deus. E ele foi, cumpriu a missão, Saulo foi batizado, e no versículo 20 vai dizer: e logo na sinagoga pregava a Jesus, que esse era o Filho de Deus. Então Saulo, após ter um encontro com Cristo, aleluia, esse encontro transformou a sua vida. Foi um momento muito forte, louvado seja Deus, foi um momento que as suas bases vieram por terra, as suas crenças vieram por terra, aleluia, as suas convicções vieram por terra. Bendito seja o nome de Jesus, aleluia. E o Senhor, após Saulo ter um encontro com Cristo, aleluia, após ser batizado, ele começou logo a pregar na cidade de Damasco, nas sinagogas, afirmando que Jesus Cristo, esse era o Filho de Deus. Aleluia. E o Senhor enviou Ananias fez a obra, e agora Saulo, Saulo estava disposto a estar servindo ao Senhor. Aqui no capítulo número 13, no livro de Atos, versículos 1 ao 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaé, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo agora estava dentro da igreja, estava participando das reuniões, estava cultuando ao Senhor. Saulo havia se convertido. O encontro com Jesus Cristo transforma a vida do homem, faz com que as escamas caiam dos seus olhos. Ele agora estava servindo a Deus, porque o versículo 2 diz assim: e servindo eles, e Saulo estava no meio, ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aleluia. Ele primeiramente tinha uma missão, que era perseguir a igreja. Tinha uma missão, que era prender os irmãos. Tinha uma missão, que era matar os cristãos. Depois do encontro com Cristo, Cristo agora deu uma outra missão para ele. Aleluia. Que era de evangelizar, pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí Saulo mais Barnabé foram enviados para pregar o evangelho e saíram anunciando a palavra de Deus. Louvado seja, como diz o texto, capítulo 13 do livro de Atos, versículo 5. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus. Louvado seja, na sinagoga dos judeus. Então eles foram enviados para anunciar a palavra de Deus. Ora diga, né?
Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando a gente lê capítulo 1 do livro de Gálatas, por gentileza, nós vemos que os irmãos ficaram todos surpresos e maravilhados com o que estava acontecendo com a vida de Saulo. Gálatas, por gentileza, capítulo 1, versículo, aleluia, de 21 e ao 24. Saulo chegava anunciando a palavra, mas olha o que aconteceu. Depois fui para a parte da Síria e da Cilícia, e não era conhecida a vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Paulo chegou da Judéia, e ele não era conhecido dos irmãos, mas somente tinham ouvido dizer. A notícia chegou, aleluia, na igreja que estava na Judéia. Qual era a notícia? Aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía. Glória a Deus. Olha que anúncio maravilhoso, irmão. Porque a primeira notícia de Saulo é que ele perseguia, prendia, amarrava, manietava, aleluia, matava, consentia com a morte dos cristãos, com os discípulos de Cristo. Mas agora a notícia mudou. Depois que ele teve encontro com Cristo, Saulo mudou. Bendito seja Deus. A notícia era esta: aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía. E quando essa notícia chegava aos ouvidos da igreja, versículo 24 diz o seguinte: e glorificavam a Deus a respeito de Saulo. Saulo agora era um outro homem, era uma outra pessoa, tinha uma nova identidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aí acontece o chamado, aleluia, o chamado para ser apóstolo, louvado seja Deus. E ele foi mudado o seu nome, porque Saulo é de origem hebraico, o Saulo, que é Shaul. E Paulo é de origem romana. Capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Acompanhe comigo, por gentileza. 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Versículo de número, glória a Deus, aleluia. Bendito seja Deus. Aqui está. Versículo número 9. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele e disse. É um texto que Saulo estava evangelizando, louvado seja Deus, e alguém queria interferir. Aí o texto diz que Saulo, também chamado Paulo. Ali tinha esses dois nomes, porque ele tinha dupla nacionalidade. Ele era judeu, aleluia, e também ele era romano. Daí que vem o nome Saulo, e daí que vem também, aleluia, o nome Paulo. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora não mais Saulo, mas agora é Paulo. Glória a Deus. Em Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7, o Saulo, ele se converteu no ano 33 ao cristianismo e morreu no ano 67 depois de Cristo. Ele, durante esse período, ele fez 3 viagens missionárias. Louvado seja Deus. Fez 3 viagens missionárias e evangelizou e anunciou a palavra por onde quer que ele chegasse, por onde quer que o Espírito Santo mandava ele. E aqui no capítulo 4, no segundo livro de Timóteo, ele faz essa declaração: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo já tinha agora completado a sua missão. E o que Paulo fazia? Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Escreveu aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, a Timóteo, a Tito e também a Filemon. Bendito seja
o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu 13 cartas. Dentro dessas 13 cartas, Paulo era o maior bandeirante do cristianismo. Paulo foi o maior dos apóstolos. Paulo foi o maior dos teólogos. Paulo foi o maior missionário. Paulo foi o maior plantador de igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos compartilhando sobre Paulo estava certo. Mas no capítulo de número 3, no versículo 4 ao versículo 14, do livro de Filipenses, a gente vai observar algo que foi importante que Paulo fez, que o tema vai justificar essa leitura aqui no capítulo 3 do livro de Filipenses, Colossenses, Filipenses 3, louvado seja Deus, é que Paulo defende o seu apostolado, e a pergunta é, Paulo estava certo em defender o seu apostolado? Será que Paulo estava certo em defender o seu ministério? Diz aqui, capítulo 3, versículo 4, aleluia. Ainda que também podia confiar na carne, e se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, por causa da posição que ele tinha. Eu podia confiar na minha carne, podia confiar nos meus diplomas, nos meus cursos, nos meus cursos teológicos. Eu poderia confiar, porque eu era circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, Paulo era tudo isso, mas que aqui no versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ele era da linhagem de Israel, hebreu dos hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado aos 8º dia. Ele era fariseu, era irrepreensível, era perseguidor da igreja. Paulo tinha know-how diante do fariseísmo, mas depois que ele encontrou-se com Cristo, ele considerou tudo isso aí perca, considerou tudo isso aí como nada. Paulo estava certo em considerar tudo que ele tinha conquistado, alcançado durante toda a sua vida como nada por causa de Cristo. Versículo 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo que sofri a perda de todas estas coisas e a considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então, diante de tudo que Paulo tinha, louvado seja Deus, por causa da excelência do conhecimento de Cristo, ele considerou isso nada, bendito seja Deus, com que intuito? Para ver se ele conseguia participar da vida futura, da vida vindoura, aqui seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, e que ele está incluído não nas suas obras próprias, mas sim na obra de Cristo, que é pela fé, na justiça de Cristo, que é pela fé, aleluia, na comunhão de Cristo, que é pela fé, usufruir do entendimento de Cristo, que é pela fé, usufruir das virtudes de Cristo, que é pela fé. E também, louvado seja, ele declara, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso, alcançado por Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, Paulo estava certo em fazer isso, renegar, renunciar, abnegar
tudo isso que ele tinha conquistado, louvado seja Deus, por causa de Cristo. Ele diz no versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A pergunta é, o tema é, Paulo estava certo? Esta é simplesmente uma introdução para uma série de conceito que nós iremos ver durante o restante da semana. Espero que você seja edificado, abençoado e confrontado. Deus te abençoe. Fica com Deus. Pastor Dias, um abraço forte. Eita, glória a Deus! Amados, hoje foi a primeira parte da série O Apóstolo Paulo Estava Certo. Até a sexta-feira nós teremos a parte 2, a parte 3, a parte 4 e a parte 5. É muito assunto, bispo. Que Deus te dê graça. O apóstolo Paulo, homem que Deus separou, ainda que tinha desconfiança de muitos, mas o Senhor disse, para mim, ele é um vaso precioso. Louvado seja Deus, amados. E Paulo também escreveu acerca do fim. E falta pouco, os sinais estão aí, tudo está se cumprindo. Olha, deixa eu dizer um segredo para vocês. Amanhã tem mais. Eita, glória a Deus. Vamos lá, vó. Que bênção. Live Famílias Reunidas para Oração. Envie sua mensagem de áudio de até 1 minuto para o WhatsApp 71 99284 2004. Não esqueça de falar o seu nome, o bairro e a cidade de onde está falando. Ô primo João Batista, o ano de 2025 será o ano do fortalecimento. Amém!